Olá, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande estar aqui novamente com você para estarmos meditando na Palavra de Deus, meditando nos assuntos espirituais, esses assuntos importantes que regem a nossa vida. Não podemos desprezar a Palavra de Deus, porque seremos julgados por ela, por isso é importantíssimo nós conhecermos a Palavra de Deus, os princípios que regem o reino de Deus. E o reino de Deus está presente aqui na terra e nós temos que estar sempre atentos para podermos viver de tal maneira que estejamos agradando ao Criador. E isso é o que é fundamental, pois é o que Jesus nos ensina. Ele sempre está dizendo, né? Eu vivo para agradar o meu Pai, e é este o princípio que nós devemos aplicar em nossa vida para assim sermos bem-sucedidos e estarmos sempre resolvendo a nossa vida, resolvendo os assuntos que ela apresenta com sabedoria, porque toda a sabedoria vem de Deus, vem do alto, do Pai das luzes, como diz a palavra de Deus, e nesse sentido que nós estamos sempre trabalhando para que a nossa vida seja realmente bem-sucedida, para que possamos viver a nossa vida aqui, que é temporária, estamos de passagem, vamos daqui para a eternidade, e temos que compreender bem isso, conforme Jesus disse, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por isso, então, nós não podemos viver como se Deus não existe, porque quem vive assim está em trevas, está na ignorância, não entende a vida. E isto é perigosíssimo, temos que fugir desta situação, porque ela nos conduz para um lugar onde nós não queremos ir. E Jesus está sempre, então, trabalhando para nós podermos estar atentos a esse assunto, e quero compartilhar com você esse ensinamento de Jesus que está registrado aqui no Evangelho dele, conforme escreveu João no capítulo 16. Vamos ler do versículo 7 até o versículo 13, diz assim: Jesus orientando os seus discípulos: Eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, meu amigo, minha amiga, vemos aqui Jesus orientando os seus apóstolos, os seus discípulos, que vão dar continuidade ao seu ministério, e ele está mostrando aqui para que os seus discípulos, que é mais vantajoso que ele vá, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Então Jesus está convencendo aqui os seus discípulos que é vantajoso para nós que ele realmente fosse e enviasse o Espírito Santo. E Jesus indo significa também que ele iria para a cruz, ele iria morrer por nós, iria pagar o preço dos nossos pecados. Por isso, então, era conveniente que ele fosse, porque ele indo, ele estaria abrindo o caminho de volta para podermos fazer parte do reino de Deus, através do grande ato de amor que ele praticaria ali na cruz do Calvário. E assim, então, Jesus realmente morreu por nós ali na cruz do Calvário, ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, permaneceu aqui 40 dias depois andando com os seus discípulos e provando assim a sua ressurreição, provando que a vida continua, a vida não para por aqui mesmo. Nós temos que estar sempre atentos, porque a vida é realmente um privilégio maravilhoso, é uma coisa assim esplendorosa, e nós temos que estar lutando por ela.
e Jesus já provou então que ela continua, e agora ele já enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo, conforme Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Espírito Santo é da mesma essência de Jesus, ele veio aqui então dar continuidade ao trabalho de Jesus, e esse trabalho então que ele providencia agora que Jesus realizou a obra de maneira perfeita, completa, venceu o pecado, venceu a morte, e agora o Espírito Santo foi enviado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convencer significa apresentar a verdade do Evangelho de maneira tão clara que os homens possam aceitá-la ou rejeitá-la inteligentemente. Isto é, convencerá os homens da veracidade do Evangelho. O Espírito Santo ajudará a quebrar a indiferença que o homem típico tem para com a presença do pecado em sua vida, seu descaso para com a justiça e sua desatenção para com as advertências sobre o juízo vindouro. Então veja que o trabalho do Espírito Santo é nos convencer assim de estarmos prestando bastante atenção da nossa situação de homens pecadores. E uma vez pecadores, significa que nós estamos sempre infringindo a lei de Deus, e toda infração tem uma punição, e por isso então nós temos que estar atentos a estarmos resolvendo o problema da punição das nossas infrações antes de partirmos daqui para a eternidade. Então o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, né? Isso é convencer, então, que nós temos algo para realmente acertar com Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O problema do pecado é que o salário do pecado é a morte. Então, nós temos que estar vencendo a morte para podermos estar mantendo a nossa vida plena, continuando assim como Jesus provou que a vida continua, mas para que nós possamos ver a nossa vida continuando, é preciso que realmente tenhamos os nossos pecados purificados no sangue de Jesus, e Jesus já venceu a morte por nós e já nos dá a vitória, conforme está relatado aqui em Hebreus capítulo 2, ele diz assim: outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Veja aqui então, meu amigo, que Jesus, quando ele ressuscitou, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Todo aquele que realmente crê em Jesus tem o poder de se tornarem filhos de Deus, conforme está lá em João 1,12. E nascem de novo, não da vontade do homem, nem por meio do sangue, nem por meio da carne, mas nascem de Deus, e assim têm esse privilégio de já serem filhos de Deus, e tendo esse privilégio já tem a paz no seu coração de pertencer ao reino de Deus. E assim o Espírito Santo, então, ele convence o homem do pecado, que ele precisa se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus e aceitar Jesus como único e todo suficiente Senhor e Salvador. E assim ele vai recebendo o perdão e vai sendo justificado diante de Deus, e uma vez justificado, ele está salvo e agora precisa estar compreendendo que precisa estar vivendo uma vida dentro do padrão de Deus. O Espírito Santo também tem por missão convencer o homem da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, disse Jesus. Jesus,
ele vai para o Pai, porque ele cumpriu a sua missão ali na cruz do Calvário, a sua ressurreição. Agora ele ascende aos céus e o Espírito Santo vai estar trabalhando através da pregação do Evangelho, onde ele mostra a justiça que Jesus praticou por nós ali na cruz do Calvário, ao sofrer da punição dos nossos pecados, conforme Paulo também, ele relata aqui em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 18, ele diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então veja que por uma só ofensa, que foi a ofensa lá de Adão, quando ele desobedeceu a Deus, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação da morte. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Um ato só de justiça que Jesus praticou ali na cruz do Calvário. Ele abriu o caminho dos céus para podermos receber essa bênção. Veio a graça, graça significa bênção não merecida, sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por isso, então, meu amigo, minha amiga, a importância de nós recebermos Jesus Cristo como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador. E ele convence também o homem do juízo. Veja que todos nós temos que entender que seremos julgados porque Jesus, ele já destruiu o poder da morte, já destruiu o diabo, conforme diz aqui, convencerá do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando Jesus ele inclinou a cabeça e morreu ali na cruz, ele é um homem que venceu o pecado. O diabo nunca conseguiu levar Jesus a cair em tentação, e a partir daquele momento ele esmagou a cabeça da serpente, e por isso todos nós estaremos entrando em juízo, porque temos que tomar uma decisão sobre recebermos a Jesus Cristo como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, ou rejeitá-lo. Então, convencer é exatamente isso, é convencer os homens da veracidade do Evangelho. E a respeito desse juízo, aqui no Evangelho, segundo João capítulo 3, versículo 18, diz assim: quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja então que todo aquele que cair em juízo já está condenado, porque amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, aqui está o trabalho que o Espírito Santo está realizando na face da terra, dando continuidade ao ministério de Jesus, convencendo os homens do pecado, que os homens precisam se arrepender, pedir perdão a Deus e encontrar a justiça que há em Cristo Jesus, quando ele morre ali na cruz do Calvário, sofrendo a punição dos nossos pecados e nos colocando assim salvos, justificados diante de Deus, e ele nos liberta do julgamento final, porque todo aquele que já crê em Jesus, seus pecados já estão lavados no seu sangue e estão livres de julgamento. Mas aqueles que rejeitam a Jesus, eles entram em condenação, em juízo e já estão condenados. E todos aqueles que forem julgados por Deus vão ser condenados e, além disso, ainda vão concordar com Deus, porque eles dirão que deixaram a oportunidade de lado e resolveram seguir pelos seus próprios pensamentos, e assim a condenação de Deus estará perfeita, porque a grande oportunidade que Deus dá a todos nós é pela salvação que temos em Cristo Jesus. E por isso nós temos que ter a humildade, meu amigo, minha amiga, de reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. Nós temos que entender que por Ele é que nós encontramos a salvação, o dom da vida eterna, e essa vida que realmente é maravilhosa
e que se nós aqui na face da terra já nos deslumbramos com tudo que Deus fez, imagina então o que Deus tem preparado para todos aqueles que obedecem às suas orientações. Essa é a grande obra que Jesus realiza, o trabalho que Jesus também diz: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. E é nesse sentido que Deus está trabalhando, para que as pessoas realmente se arrependam dos seus pecados, peçam perdão a Deus, recebam Jesus Cristo como a sua justiça, para que ninguém entre em julgamento. Mas se rejeitar a Jesus, o julgamento já está realizado, porque quem não crê já está julgado, e nós temos que nos desviar desta situação para podermos ter êxito na nossa vida. E que você tenha realmente a alegria, o prazer, a humildade de receber Jesus como teu único e todo suficiente Salvador, e já desfrutar hoje mesmo da grande bênção da salvação, porque quando assim fazemos, o Espírito Santo de Deus então confirma com o nosso espírito que já somos filhos de Deus, e esta bênção nós já começamos a desfrutar hoje mesmo, e que a sua vida, meu amigo, minha amiga, seja para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso programa, se inscreva. E se inscrevendo, deixe o seu comentário, o seu curtir e também compartilhar o nosso programa. Não esqueça de ativar aí o sininho para que os nossos próximos programas também estejam chegando até você. Para você que já conhece bem a palavra de Deus, já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você esteja junto conosco aí, divulgando a palavra de Deus, para podermos estar trabalhando para que o número de salvos aumente aqui dentro do nosso país. Quanto mais pessoas salvas, regeneradas, mais Deus governando o nosso país, sarando a nossa terra e nos abençoando ricamente. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!